Pai do Senhor Jesus, meus amados irmãos e amigos do Facebook, eu já quero aqui agradecer primeiramente a Deus por mais um dia, mais uma semana que passou, e agradecer também a Deus pela minha saúde, pela minha vida e também pela vida e a saúde dos meus amados irmãos. Eu queria trazer aqui hoje, irmão, só um pequeno respaldo, certo? Uma pequena palavra, de acordo com a Bíblia. Eu estou aqui com um estudozinho, que eu baixei na internet, que eu achei interessante, que o autor dele é Zakponen, do autor Zakponen. Aí eu baixei aqui, irmão, esse estudo e coloquei assim, ó, sei que vai parecer ao contrário aí, mas o nome do estudo é Como Identificar um Fariseu. Como identificar um falso profeta, como identificar um falso crente, como identificar um falso pastor, como identificar um falso pregador da palavra, um falso adorador de Cristo. Nesse pequeno estudo, irmãos, é bem forte, mano, é muito forte. Por quê? Porque mexe mesmo com o interior do fariseu, mexe mesmo com o instinto dos fariseus. Eu estava vendo esse estudo e eu comecei a procurar as bases que ele dá na Bíblia. Tem as bases bíblicas, sim, tem. E eu comecei a ler, irmão, e realmente é a pura verdade. Para quem não conhece, para quem já conhece, tá certo? Eu venho aqui passar um pouquinho do que eu aprendi, não somente com esse estudo, mas também pesquisando na Bíblia. Porque houve fariseus tanto antes, perante, como depois de Cristo, como existe até hoje. E sem perca de tempo, irmão, para o vídeo não ficar muito grande, só voltando a repetir, eu vou dar aqui um pequeno estudo, de como identificar um fariseu. Eu tenho aqui o estudo, irmão, são 50 formas. Já imaginou 50 formas de identificar um fariseu? Ou seja, 50 marcas de fariseu. Eita Jesus! Já quero saudar mais uma vez todos os meus amados irmãos que estão assistindo, tá certo? Quem puder compartilhar, também eu agradeço, E vamos para o primeiro, irmão, a primeira característica de um fariseu. Os fariseus se gloriam em sua ligação com homens espirituais, ou seja, só procuram os bichões, Vamos ver o que é que diz aqui o primeiro parágrafo. Um fariseu sabe que ele mesmo não é espiritual, e então procura estar associado a um irmão X, ou seja, um irmão que tenha conhecimento, tenha cabeça e tenha sabedoria. O fariseu ele sempre vai estar querendo se associar com esse tipo de irmão, que tem a reputação de ser um homem espiritual. Irmãos, existe uma diferença entre reputação e caráter. Reputação é aquilo que a pessoa demonstra ser, aquilo ao qual as pessoas acham que ele é. E o caráter é aquilo que a pessoa é interiormente. Essa é a diferença. E o fariseu não. O fariseu, ele usa a reputação de bom homem. Aparenta ser um bom homem, mas por trás, meu irmão, só misericórdia. Assim pode reivindicar a espiritualidade, ou seja, o fariseu, irmão, ele busca a sua sabedoria no irmão, em outras pessoas. Ele busca as palavras de outra pessoa. Ele pega a palavra de outra pessoa para querer emendar o texto dele. Eu vou dar aqui um exemplo lá de Mateus capítulo 3, versículo 9. Quando os fariseus presumem, ou seja, debocham de Jesus, porque Jesus se diz o Filho de Deus. Eles dizem assim, Jesus diz assim para ele: não presumais de vós mesmos dizendo, temos por pai Abraão. Mateus capítulo 3, versículo 9. Segunda característica de fariseu, irmão. Vamos lá. A segunda característica de um fariseu. Os fariseus se gloriam na sua justiça exterior, na sua aparência. O que eles fazem com suas mãos, o que eles fazem com suas palavras, com seus pés, exteriormente. O que que diz? Mateus capítulo 5, versículo 20.
A palavra do Senhor diz assim, ó, Jesus disse, porque vos digo que se a vossa justiça, Jesus dizendo para os seus discípulos, se a vossa justiça não exceder, ou seja, for pior, né? Se não exceder a dos fariseus e a dos escribas, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Ou seja, exceder se não for melhor, né? Tem que ser diferente da justiça dos fariseus. Ou seja, fariseu que tem aparência de espiritual, mas não é, né? Jesus quis dizer aqui, ó, devemos jejuar, orar, quando ele fala de Mateus 23, 23, né? Terceira característica de um fariseu. Os fariseus, eles não se misturam com pessoas pecadoras, ou seja, com ímpios. Fariseus, eles não se misturam com ímpios, com as pessoas pecadoras. Sendo que todos nós somos pecadores, né? Eles não se misturam, porque para eles não podem se sujar, né? Mateus 9:11. Os fariseus disseram para os discípulos de Jesus: por que o seu mestre está comendo com os pecadores? Quando Jesus entra ali na casa dos publicanos e se assenta com os publicanos. Os fariseus se misturam apenas com a sua própria turma de fariseus. Eita Deus, que se acham santos. Eles criticam Jesus por se misturar com os pecadores. E Jesus não tinha visto para os pecadores, não? Que se arrependesse? A sua santidade é algo que impede você de se relacionar com seus parentes não convertidos? Não existe nada disso, irmão. É verdade que encontramos comunhão apenas com os filhos de Deus, mas podemos ser amáveis como todos. Jesus era conhecido como amigo de pecadores. Se você quiser ser como Jesus, você deve ser amigo de pecadores. Ou seja, irmão, porque eu sou um servo de Deus, eu sou um crente, eu não sou obrigado, ou seja, eu andar com o pecador, eu falar com o pecador, eu dar um bom dia para um pecador, para um ímpio, não significa que eu vou para o inferno, não. Tem líder que diz que você não pode se misturar com os pecadores lá de fora, tem que ser só com eles. Isso é farisaísmo, irmão. Isso é a maior heresia do mundo, né? Quarta característica. Os fariseus são ascéticos. O que é uma pessoa ascética? É uma pessoa, irmã, que se mostra sério, né? Uma pessoa que se mostra incorruptível. É uma pessoa que se mostra rígido consigo mesmo e com os outros. Ou seja, tudo aparência, irmão. Tudo aparência, né? Já está dizendo, é uma pessoa que se mostra sério, que se mostra bem parecido, né? Mateus capítulo 9, versículo 14. Porque os fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. Ou seja, irmãos, a gente fazer algo para Deus não significa eu me mostrar, ou seja, eu aparecer que eu estou fazendo jejum, eu demonstrar que eu estou ali, eu estou com fome. Não, irmãos. Isso é farisaísmo também. A pessoa demonstrar, ter prazer de falar para todo mundo: ah, eu oro todo dia, eu oro 3 vezes por dia, ah, eu leio a Bíblia direto, eu jejum, irmão. Isso aí não é de Deus. O Senhor lhe disse: fazei tudo em oculto, para somente o Senhor lhe ver lá de cima e galardoar, né? Então isso é farisaísmo também. Quinta característica, irmão. Os fariseus são muito críticos dos outros em questões pequenas. Mateus capítulo 12, versículo 2. Os fariseus disseram a Jesus: os seus discípulos fazem o que não é permitido fazer no sábado. Ou seja, irmão, nem tudo, né? Ou seja, tudo que eles buscavam sempre, o fariseu, ele vai sempre buscar uma forma de achar alguma brecha na vida de uma pessoa que está querendo ser justa, né? Ou seja, quando a pessoa está levando uma vida que não presta, né? É uma vida que não tem futuro, e de repente essa pessoa ela quer mudar de atitude, ela quer mudar a sua vida, ela quer ser diferente. Aí é onde vem aquelas pessoas e dizem assim: fazia o que fazia quando era do mundo, bebia, se prostituía, usava droga, fazia tudo isso, aí agora quer ser crente. Isso é farisaísmo, irmão.
Um fariseu, ele nunca vai olhar para a sua mudança. O fariseu, ele nunca vai olhar para quem você é hoje. Ele vai querer sempre acusar você pelo seu passado, né? Isso é farisaísmo, irmão. Não é do Senhor. Característica 6. Os fariseus vivem de regras. Tudo é regra, tudo é regra. Os fariseus vivem de regras. Eles não vivem pela vida de Jesus. Ou seja, não faz nada por amor, irmão, né? Suas regras ridículas ensinavam que um homem doente não deveria buscar cura no dia de sábado. O Senhor ele dá um exemplo aqui, ó. E havia ali um homem com a mão mirrada, e eles questionaram Jesus perguntando: é lícito curar no sábado? Para que pudessem acusar de alguma coisa. Mateus capítulo 12, versículo 10. Ou seja, regra, irmão. Nem tudo na nossa vida é regra, não, irmão. Ah, mas irmão, Deus deu livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio, mas não para você fazer o que você acha, né? Não para você fazer aquilo que você quer e achar que Deus vai passar a mão, que Deus vai tolerar. Não, irmão. Livre-arbítrio não é eu fazer o que eu quiser e depois achar que Deus ele vai tolerar e não tem nada a ver não, viu? Característica número 7, eu não sei se vai dar tempo eu falar todas, irmão, porque são muitas. Característica número 7, fariseus são motivados pela inveja e pelo ódio. Eita Deus, quantos irmãos estão aí com inveja da vida do outro, né? Ah, mas aquele irmão ali tem aquele dali, o que ele está fazendo, hein? Será que ele está fazendo a coisa certa? Irmão, tira isso do seu pensamento, né? A inveja e o ódio. A inveja ela é motivada pelo ódio. Um leva ao outro. Ou seja, os fariseus saíram e conspiraram contra Jesus como eles poderiam destruí-lo. Mateus capítulo 12, versículo 14. Porque o homem tinha uma sabedoria de palavra, irmão. Tudo que os fariseus tentavam impor contra ele, Jesus tinha uma resposta na ponta da língua, né? Ou seja, a sua inveja de alguém talvez não chegue ao ponto de você matar essa pessoa. Entretanto, você deve se lembrar que a inveja e o ódio são os primeiros passos para o assassinato. Foi essa progressão de Caim, inveja, ódio e assassinato. Ou seja, Caim teve inveja de seu irmão, depois teve ódio e matou. Muito cuidado, irmão. Tire inveja de dentro de você. Não deixe a inveja querer levar você para outro caminho, não. Tá certo? Isso é característica de fariseu, irmão. Número 8. Os fariseus são desconfiados e supõem o pior das pessoas. Esse aqui é forte, irmão. Os fariseus disseram: este homem expulsa demônios, senão por Beelzebu, o principal dos demônios. Mateus 14, 24. O interessante é, irmão, quando Deus, eu vou trazer aqui um exemplo, quando Deus ele usa um irmão ou uma irmã para levar um recado, para dar um aviso, para dar uma exortação ou para entregar algo dele, Deus ele usa essa pessoa e a pessoa vai lá, entrega o recado para a pessoa, né, para o homem, para a mulher, e a pessoa desconfia, isso aí mesmo não é de Deus não. Deus manda a pessoa entregar uma bênção, né, entregar uma palavra bonita, a pessoa recebe com todo carinho. Mas quando Deus leva alguém para dar uma exortação, a pessoa diz logo: não, isso aí não é de Deus, não, isso aí é do diabo. E muitas vezes, irmão, pessoas têm se tornado fariseu dessa forma, porque não aceitam a correção de Deus. Pensam que Deus vai usar um maior do que ele para exortar ele. Mentira, irmão. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios, capítulo 3, se eu não me engano é o versículo 27, se eu não me engano, 3, 27, capítulo 1, versículo 27, se eu não me engano. A palavra do Senhor diz que Deus ele usa os pequenos para confundir os grandes, e não os grandes para confundir os pequenos. Deus usa os loucos para confundir os sábios, e não o contrário, né? Então muitos se tornam fariseus quando Deus lhe der uma revelação, Deus lhe mostrar em sonho, ou em outra forma, falar com você de alguma forma, para você dar um recado, exortar alguém, e você for exortar essa pessoa, você sabendo que foi Deus que mandou, e a pessoa não aceitar, primeiramente a pessoa que não aceitou não tem senso espiritual, irmão. Não tem o Espírito Santo dentro dele. Porque se tivesse, receberia na hora. Porque o Espírito Santo, irmão, ele testifica consigo mesmo.
Ou seja, se eu tenho o Espírito Santo de Deus e você tem o Espírito Santo de Deus, no momento que eu estiver falando com você ou você comigo, o Espírito Santo que tem dentro de mim, dentro de você, ele vai testificar na hora. Ambos vão testificar. Oh, é verdade, é verdade. Mas não, o fariseu ele não aceita, irmão. O fariseu ele não aceita ser corrigido por um que esteja abaixo da estatura dele. É por isso que muitos estão se enganando e sendo enganados, né? Característica número 9. Fariseus são muito descuidados em suas palavras. Irmão, é muito triste essa passagem, né? Porque descuidado com palavras. Preste atenção, irmão, que quando você estiver num lugar que você tiver oportunidade, vou dar um exemplo bem reto logo, bem direto. Quando você estiver num lugar, num culto, e você tiver uma oportunidade, e Deus lhe der uma palavra, e a palavra que Deus lhe deu, mexer com alguém ali de dentro, ou até mesmo com o pastor ou com o seu líder, e se o pastor ou outro pregador for usar outra palavra para combater a sua palavra, irmão, isso não é espiritual, viu? Ou seja, é descuido com palavra. Muitas vezes usa a palavra de Deus para querer defender a si, ou então para querer derrubar o irmão. A palavra de Deus, irmão, a Bíblia diz que se nós tiver de exortar alguém, que seja com a palavra de Deus, mas não querer derrubar a palavra do irmão com a palavra de Deus, com outra palavra. Não, irmão. Né? Característica número 10. Vamos ver o que é que diz. Ó. Os fariseus negligenciam suas responsabilidades familiares em nome da religião. Ó, vamos lá um exemplo. Porque vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da sua tradição. Porque Deus disse, honra teu pai e tua mãe, mas vocês dizem, qualquer que disser seu pai ou sua mãe, tudo que eu tenho que poderia te ajudar foi dado para Deus. Ele não tem de honrar seu pai e sua mãe. Mateus 15, 1 ao 9. Ó, os fariseus invalidaram o mandamento de Deus de honrar os pais, dizendo que a pessoa não precisa amparar seus pais carentes se ele tiver dado seu dinheiro na caixa do tesouro do templo. Eita, irmão! Irmãos, é uma palavra tão forte para você ver como um lugar que faz isso, um líder que faz isso, ou seja, usar o dinheiro, irmão, usar o dízimo e a oferta para comprar pecado, né? Isso é farisanismo, irmão. Ou seja, se eu der o dízimo, se eu der oferta, jamais eu vou ficar doente, jamais Deus vai mandar maldição para minha casa, nunca vai faltar nada na minha casa. Eu acho interessante que tem gente que dá o dízimo há 10, 15, 20 anos e vive atrasando o papel de energia, vive atrasando a fatura do cartão, vive faltando comida dentro de casa, né? Interessante é isso, né, irmão? Que os líderes ele dizem que se você der o dízimo, os fariseus, né? Líder não, o fariseu ele diz que se você der o dízimo, o devorador não entra na sua casa, não falta nada na sua casa. Eu acho interessante, né? Tem dizimista doente, existe dizimista desempregado, tem dizimista fiel da casa do Senhor, ou seja, do pastor, que está com a energia cortada, dizimista fiel que está com a água cortada, dizimista fiel que está por aqui de dívida. E aí, irmão? É de Deus ou é do homem? É bênção ou é maldição? Cuidado, irmão, farisanismo. Né? Característica número 11. Os fariseus, eles ficam facilmente ofendidos, se ofende rápido, irmão. Né? O fariseu, ele se estressa rápido. Se estressa por qualquer besteira. Tudo bem que hoje em dia, o ser humano ele tem sim motivo para se estressar, né, irmão? Muitas vezes o trabalho, muitas vezes o dia a dia. Mas se estressar por besteira, por uma simples palavra, por um simples não, por um simples... né? Isso é farisaísmo. Ó, Mateus capítulo 15, versículo 12 e 14, os discípulos disseram assim para Jesus, ó, você sabia que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram esta palavra? Jesus disse, deixa-os, né? Deixa-os sozinhos. Ou seja, irmão, você vê que Jesus, ele nunca se ofendeu, nunca se estressou, nunca se irou-se, a não ser quando ele entrou dentro do templo e viu ali o comércio, né? Viu ali o movimento do dinheiro, do mamon, que é o que tem dentro das igrejas hoje, né? Que chamam de igreja, né?
Hoje em dia uma igreja, um templo, um culto não se existe se não tiver o dinheiro. Foi o que eu ouvi uma vez de um líder, né? Disse que a obra de Deus só funciona se tiver dinheiro. É mentira, irmão, é mentira. Cuidado, a obra de Deus ela funciona se tiver trabalhador, viu? Uma obra, ela só funciona, ela só vai para frente se tiver trabalhador. A obra de Deus ela está precisando de trabalhador, de ceifeiros, não do seu dinheiro, viu? Isso é farisaísmo, irmão. Característica 12. Os fariseus são espiritualmente cegos. Os fariseus são grandes estudiosos da Bíblia, contudo eles são espiritualmente cegos, ou seja, conhece a palavra, mas não vive a palavra, nem muito menos pratica a palavra. Ou seja, conhece a verdade, mas não ensinam a verdade. Ensinam o que eles querem, né? Ou seja, antigamente, irmão, hoje é do mesmo jeito. Antigamente, no período do Império Romano, do Império Grego, do Império Persa, antes de Cristo, ou seja, antes de Cristo, o Antigo Testamento, antigamente não se podia estudar, não se podia buscar conhecimento se não fosse com o homem. Ou seja, é igual a faculdade hoje. Para você fazer uma faculdade, você tem que passar pelo professor, né? Tem um professor da faculdade, seja qual for o ramo. Antigamente, a palavra de Deus só podia ser ensinada pelos sacerdotes. É bíblico, irmão. E era lei. Se você quisesse aprender um versículo da Bíblia, você tem que ir lá no sacerdote e perguntar: o sacerdote, me ensina aqui um versículo da Bíblia. Me tira aqui essa dúvida aqui, sacerdote. Hoje em dia é do mesmo jeito, irmão. Hoje em dia, se você tiver alguma dúvida da Bíblia, hoje em dia, os líderes, né, os pastores, eles dizem que tem que ser tirada a dúvida com eles. Mas por quê? Por quê? Porque se a dúvida não for cabível a pessoa que está com a dúvida saber a verdade, o fariseu ele vai explicar do jeito dele. Ou seja, se o irmão está com a dúvida, o irmão não entendeu o Salmo 23, mas aí, quando ele vai pedir a opinião ao pastor ou qualquer outro líder, o pastor ele pode muito bem ensinar da forma que ele quer. Irmãos, tem tanto assunto dentro da Bíblia, que se fosse pregado realmente do jeito que está escrito, né? Eu creio, irmão, que muitas vidas mesmo iriam, irmão, muitos iriam realmente se converter de verdade a Jesus, viu? Sabe por que muitos não vêm para os caminhos do Senhor? Muitos não se convertem, irmão. Por quê? Porque o pecado, né? Porque a mentira e o engano já está há muito tempo dentro dos templos e as pessoas não querem enxergar. São espiritualmente cegos. Fariseu tem a aparência de que conhece a Bíblia, o fariseu ele ora, o fariseu ele jejuma, o fariseu ele salta, o fariseu ele fala línguas estranhas, o fariseu ele profetiza, o fariseu tem visão, revelação, mas são espiritualmente cegos. Por quê? Porque agem segundo as suas próprias concupiscências, né? Agem segundo o seu próprio coração, irmão. Né? E quando esses líderes cegos conduzem os outros cegos, ou seja, disse Jesus, eles mesmos cairão no mesmo poço. E aqueles que os seguem irão também cair no mesmo poço. Ou seja, Mateus 15:14. Um cego guiando outro cego, ambos caem no mesmo buraco. E um cego que se deixa ser guiado por outro cego também cai no mesmo buraco. Né? Ou seja, irmão, Paulo, quando ele foi restaurar ali, mandou Tito restaurar a igreja de Creta, quando ele mandou restituir bispos, pastores, presbíteros, irmãos, Paulo ele diz bem explicadamente, um pastor, um líder, um bispo, um presbítero, para ele ser um líder, segundo a palavra de Deus, ele tem que seguir a doutrina de Cristo e não a do judaísmo. Viu? É só você lá, Tito capítulo 1, se eu não me engano, é o capítulo 2. Quando Paulo envia Tito, né, para reorganizar a igreja de Creta, ou seja, o povo de Creta. Ou seja, um líder, segundo o que eu conheço, eu sei que está escrito, um pastor da graça, um pastor que se converteu no evangelho a Cristo,
ele tem que viver segundo a doutrina de Cristo, ele tem que seguir a doutrina de Cristo, começando de Atos dos Apóstolos, né? Então, irmã, paz do Senhor, irmã Nivalda, paz do Senhor, irmã Thalita, né? Então, irmão, segundo a palavra de Deus, um pastor, né? Ele tem que ensinar o povo, doutrinar o povo segundo o evangelho da graça, e não segundo a lei, e não segundo as obras do judaísmo. Judaísmo significa judeus, Israel, e graça, cristianismo, nós, brasileiros, de outras regiões, a qual não pertence àquela área ali. Por isso que hoje muitos pensam que estão debaixo da graça, irmão, mas estão debaixo da maldição. Por quê? Porque estão vivendo segundo as obras da lei. É tanto que muitos pregadores, irmão, eu já vi muitos pregadores pregarem, né? Pregarem o capítulo 3 de Gálatas, versículo 10. Gálatas 3:10, irmão. Se você quer viver segundo as obras da lei e não cumprir todas, você está debaixo de maldição, né? E eu voltando aqui um ponto, irmão, o dízimo, pessoal, o dízimo, ele é uma obra da lei. Se vocês não sabem, pelo amor de Deus, pesquisem na Bíblia, na internet, no YouTube. O dízimo, ele é uma obra da lei, judaísmo, não é da graça. Procure de Atos dos Apóstolos até a Epístola de Judas, onde é que os discípulos do Senhor Jesus, onde é que os apóstolos e Paulo, eles mandam ou cobram dízimo de alguém? Tem não, irmão. Tem a oferta voluntária. É aquela que você dá segundo o seu coração, mas dízimo 10% não. Se você crê, amém. Se você não crê, se você acha que dando o dízimo você vai estar sendo abençoado, irmão, mas eu dou o dízimo, não falta nada na minha casa. Amém, irmão. Só não esqueça de uma coisa, lei, mandamentos, não é só o dízimo não, viu? Os mandamentos da lei, do Senhor, os juízos, os estatutos da lei, não é só o dízimo não, viu? Tem mais coisa. Pesquise para você ver, para depois você me dizer que eu estou pregando heresia, tá certo? Característica número 13. Os fariseus são hipócritas. Eita. Silvia, Pai do Senhor, irmã, Deus te abençoe. Irmãos, voltando um pouco a esse ponto aqui do dinheiro, né? Ou seja, é triste, irmão, a gente vê que hoje em dia o dinheiro é quem está mandando dentro desses templos aí. O dinheiro é quem está mandando. O dinheiro é quem está dominando o povo de Deus, né? Ou seja, se não tiver o dinheiro, irmão, você pode ter certeza que esses templos aí fecham tudinho. Aí eu pergunto, a pregação desses homens aí, essas igrejas lotadas, é pela palavra de Deus? É por amor ao Senhor? Será que eles honram o sangue de Cristo? Será que esse povo que estão pregando o dinheiro, pregando pelo dinheiro, será que eles estão pregando segundo o que Jesus está mandando, irmão? Rapaz, irmãos, leiam a Bíblia. Jesus ele diz, João 5,39, examine as Escrituras, porque são elas que testificam de mim e é delas que vocês terão a vida eterna. Não é o pastor, não é a placa da igreja que vai te levar para o céu, não. É a palavra de Deus e a tua fé, viu? E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Tira a tua confiança do homem, pelo amor de Deus, para você não sair dizendo por aí, rapaz, mas eu confiei tanto naquele líder, eu confiei tanto naquele pastor, eu confiei tanto naquela irmã, e aquela irmã me decepcionou. Não, não foi decepção sua com a irmã, com o irmão, não. Foi porque você não quis aprender a verdade, você não quis buscar o conhecimento. Viu? Depois não sai criticando os outros aí que você foi enganado, não. O culpado é você que não quer aprender a verdade. Lê a Bíblia. Eu quero ver um fariseu chegar e te enganar. Lê a Bíblia. Eu quero ver um pastor, um padre chegar e te enganar. Lê a Bíblia. Eu quero ver um testemunho de Jeová ou qualquer outro chegar para ti e te enganar. Com as suas heresias. Viu? Quando Jesus ele diz, né, que os fariseus são hipócritas. Mas por quê? Jesus ele disse, Lucas capítulo 12, se eu não me engano é o versículo 1, irmão.
Jesus ele alerta os discípulos dele, ó, cuidado com o fermento dos fariseus. O que é fermento dos fariseus, irmão? É a hipocrisia, a heresia, a ganância, o interesse, né? É o eu deles, o eu do fariseu. Isso é o fermento que o Senhor fala. Irmão, não se misturem, não se apeguem com o fermento dos fariseus, irmão. É perigoso, irmão, tá certo? Depois você não esteja aí acorrentado, né, morto espiritualmente e depois sem saber por que é. 14, característica 14. Fariseus procuram pegar os outros nas palavras, ou seja, quando alguém não tem do que te acusar, ou seja, quando alguém não tem como, irmão, né? Quando a pessoa não tem nenhuma forma de acusar a pessoa, poxa, o irmão ali não faz nada de errado, eu vou acusar ele de quê? Os fariseus, eles buscam, irmão, de qualquer forma, até uma palavra que você fala errado, até uma letra que você troca, o fariseu ele vai prestar atenção, ele vai, olha aí, não sabe nem falar, olha. Eliane Santiago, paz do Senhor, irmã. Só lembrando, eu estou falando aqui a respeito das 50 características dos fariseus, para você identificar um fariseu, certo? Quem chegou agora, quem puder ver o vídeo depois, né? Clodoaldo, a paz do Senhor. Então, irmão, ó, fariseus são duros de coração. Irmãos, tem tanta gente que faz as coisas, fala as coisas da boca para fora, que ajuda as pessoas simplesmente por nada, e depois, irmão, passam na cara. Ou seja, olha aí, rapaz, eu ajudei aquele irmão lá, eu fui precisar dele, ele não me ajudou. É bom que quando ele precisar eu não faço mais, irmão, não pensa assim não. Quando você faz algo pelo seu próximo, não espere do seu próximo a recompensa não. Quem recompensa você é o Senhor. Tem muita gente, irmão, ajudando uns aos outros, esperando receber dos outros. Ou seja, são os fariseus que fazem isso, irmão. Fazem algo, né, para receber glória um dos outros. E o Senhor lhe diz que a minha glória eu não divido com homem, com ninguém. E o Senhor ainda diz lá na frente, João, se eu não me engano, no capítulo 10. Vocês buscam a glória um dos outros. Tem tanta gente, irmão, honrando um ao outro aí. É pastor honrando pastor, é obreiro honrando pastor, pastor honrando obreiro. É um se cobiçando um ao outro, subornando um ao outro para que ele ganhe a posição. Irmão, isso não é de Deus, isso é farisanismo. Tá certo? Deixa eu falar, não vai dar tempo de falar tudo, irmão. Os fariseus não podem apreciar louvor alto em público. Quem já ouviu falar, irmão, de você estar num canto assim e você não poder dar um glória a Deus, você não poder exaltar o nome do Senhor? Se você conhece um lugar assim, né, que as pessoas não podem dar uma salva de palmas, não pode glorificar o nome do Senhor, não pode dizer glória a Deus, aleluia. Irmão, num lugar desse não tem Espírito Santo de Deus, pelo amor de Deus. Mateus capítulo 21, versículo 15. Quando os principais dos sacerdotes e os escribas viram as crianças gritando, Hosana ao filho de Davi, eles ficaram indignados. Ou seja, irmão, glorificar o nome de Jesus tem sido incômodo para tanto ser humano hoje em dia, irmão. Então, por isso aí, quando você estiver glorificando a Deus, que você estiver louvando a Deus, se quando você vai pregar, você aumenta um pouco o tom da sua voz, se isso pode ser, às vezes é da gente mesmo, irmão, né? Quando a gente vai pregar, a gente vai louvar, a gente altera um pouco a voz, né? E tem pessoas que se incomodam, irmão. Então, essas pessoas que se incomodam com a forma de tu adorar a Deus, ao invés de eles fazer o mesmo, né, ou então buscar a forma de adorar o Senhor, vão criticar você. Então são fariseus, tá certo? Os fariseus têm conhecimento, mas não têm obediência. É como eu estava dizendo. Jesus disse, Mateus 23, 2 e 3. Os fariseus têm se sentado na cadeira de Moisés. Portanto, tudo que eles disseram a vocês, façam e observem, mas não façam de acordo com as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Ou seja, é o pregar a palavra de Deus,
Ou seja, é o conhecer, não é nem o pregar não, irmão. É eu conhecer a palavra de Deus, mas eu não transmitir aquilo que está escrito. Se eu fizer isso, eu sou um fariseu, irmão. Se eu conheço a palavra de Deus, se eu sei que Mateus 23, se eu sei que Salmo 23, a palavra do Senhor diz que nós temos um pastor que diante da face dele não nos deixa perecer, ainda que nós íamos passar necessidade, mas ele não deixa a gente perecer, eu jamais vou deixar de pregar isso para as pessoas, irmão. Eu tenho que falar sim, Jesus é o nosso pastor, nada nos falta, não significa que nunca vai faltar nada na nossa vida, não. Ou seja, Deus ele sabe o que é necessário e ele provê sempre na hora certa. Correto? 18. Os fariseus não praticam o que eles ensinam. É semelhante ao que eu li há pouco tempo, irmão. Os fariseus não praticam o que eles ensinam. Mateus 23, 3. Os fariseus dizem coisas e não as fazem. Ou seja, falam, pregam, né, bonito, lindo, maravilhoso, pregam bem parecidamente, mas não ensinam, nem guardam, nem muito menos praticam, irmão. É fariseu, irmão. Se eu conheço a palavra de Deus, se eu sei o que é certo e o que é errado, se eu sei o que agrada ao Senhor e o que não agrada, eu vou fazer o errado. Por quê, irmão? Então eu sou fariseu se eu fizer isso, né? Versículo 19. Os fariseus atam, ou seja, os fariseus colocam fardos pesados sobre os outros. Mateus 23, 4. Eles atam fardos pesados e os colocam nos ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem com o dedo. Ou seja, os fariseus tentam parecer espiritual, pregar altos padrões, ou seja, altas regras para os outros seguirem, mas eles mesmos não seguem. Ou seja, a doutrina, irmão, o regulamento. Quando a pessoa cria um regulamento, olha, não pode fazer isso, não pode falar assim, não pode andar assim, não pode vestir isso, não pode vestir aquilo, não pode andar com esse nem com aquele. Mas se eles ensinam e não praticam, são fariseus, né? Vou ler só mais um aqui, irmão, característica 20, que eu acabei de falar há pouco tempo. Os fariseus buscam honras dos homens, né? Mateus 23, versículo 5. Os fariseus fazem suas obras para serem vistos pelos homens. Está lá quando o Senhor Jesus diz que o fariseu, irmão, ele busca se expor ao público. Ele busca... existe aquele fariseu, irmão, que não prega, ele não exalta o nome do Senhor. Ele grita, né? Não exalta. Existe uma diferença entre você exaltar o nome do Senhor e você gritar, irmão. E Paulo diz bem claro, Efésios 2, capítulo 12 ao capítulo 4, se eu não me engano, versículo 31. Tirai do meio de vós toda a gritaria. Ou seja, eu adorar e exaltar o nome do Senhor é uma coisa. Agora eu estar com gritaria, eu levantar a minha voz para expor o público, né? Ou seja, já tem um som, né, irmão? Já basta o volume do som. E a pessoa ainda quer rasgar a garganta para se aparecer, né? Ou seja, buscam honras dos homens. Ou seja, vai passando um irmão ali, uma pessoa ali, e vê o pregador pregando ali, gritando, blá, 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 blá. Ele pensa que a pessoa que está passando lá fora vai dizer ali, vixe, aquele irmão ali, mano, tá pregando bonito e tal, né? Não, irmão, isso é farisanismo. Não precisa gritar. Existe uma grande diferença. Você exaltar o nome do Senhor e você estar com gritaria. O Espírito Santo que há dentro de cada um de nós, ele testifica, irmão, quando é de Deus e quando não é. Quando é gritaria e quando é exaltar o nome do Senhor. Tem que ter muito cuidado para você não se tornar um fariseu, né? À vista de quem tem espírito, mas à fora da vista de quem não tem espírito, né? Então, irmãos, vou ler só a última, característica 21. Os fariseus pensam que a santidade está no estilo de roupa de alguém. Irmão, isso é tão forte. Mateus 23, versículo 5, o Senhor Jesus diz assim, os fariseus alargam seus filactérios, né,
pequenas caixas contendo texto da escritura usados na testa. Rapaz, e alongam as franjas dos seus vestidos. Ou seja, irmão, nem tudo que aparenta é, certo? O que o Senhor Jesus quer dizer aqui, ó, nem tudo que aparenta é. Santidade, eu quero dizer uma coisa para vocês. Tem líderes aí que pregam doutrina sobre vestimenta, que não pode usar. Ele não sabe pregar, irmão, não sabe pregar a libertação. Eles não sabem pregar, olha, Jesus vai te libertar um dia, Jesus vai libertar você, eu creio. Não, eles querem de qualquer forma mudar a pessoa. Isso, irmão, isso não é atitude do Senhor, não, isso é atitude de fariseu, né? Ou seja, eu querer obrigar, ninguém é obrigado a fazer nada não, irmão. Eu não sou obrigado a fazer o que me mando, e nem você é obrigado a fazer o que eu lhe mando, ou o que outra pessoa manda, não. Você faz se você quiser, ou então se você achar que é correto, né? Então, eles acham, fariseus, eles acham que a vestimenta, irmão, eu não tenho essa besteira. Eu não tenho besteira de ir para um culto, ir para uma oração, caçar a melhor roupa, não. Né? Ou seja, eu passo o dia com uma roupinha velhinha, qualquer, e quando chega no dia do culto, eu visto a melhor roupa que eu tenho no meu guarda-roupa, só para me aparecer para os irmãos, para mostrar que eu tenho uma roupa de marca, que eu tenho um terno e paletó, que eu tenho um sapato de couro social, que brilha, né? Cheio de óleo ou de cera, sei lá. E não é assim, irmão. A santidade, ela não vem da aparência, ela vem exteriormente. A mudança, ela não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Quero dizer isso para vocês. Quando você vê alguém pregando sobre veste, fique muito atento, irmão. Quando você vê alguém dando doutrina sobre veste, preste bastante atenção. Em que ponto ele quer chegar, aonde que ele quer atingir, de que forma que ele quer incomodar a pessoa. Porque o correto não é você incomodar alguém, o correto é você ensinar como é que deve ser. Ou seja, Jesus ele diz bem claro, Lucivaldo, a paz do Senhor, varão. Né? Ou seja, Jesus diz bem claro, vem como tu estás, mas não permaneça. Né? Ou seja, irmão, não é que um exemplo, tem um irmão que congrega comigo e ele usa bermuda, vai para o culto de bermuda. Ou então ele vai para o culto de calça normal, quando chega em casa, passa o dia de bermuda, de camiseta. Irmão, eu jamais posso chegar para essa pessoa e dizer, irmão, tu vai para o inferno. Não, jamais, irmão. Eu tenho que orar por ele. Eu tenho que orar por ele, para o Senhor libertar. Irmão, o Senhor ele liberta, sim. O Senhor, o Espírito Santo de Deus, quando você está apossado e habitado pelo Espírito Santo de Deus, irmão, tudo que é errado, tudo que desagrada a Deus, o Espírito Santo ele te incomoda, irmão. Não é o homem que vai dizer qual é o tamanho da saia do vestido que você vai usar, não. Não é o homem que vai dizer qual é o sapato que tu vai comprar, não. Não é o homem que vai dizer se tu pode ou se tu não pode usar um adereço, um adorno, não. A palavra do Senhor diz que a gente não deve se adornar de enfeite, se enfeitar, irmão. Existe uma grande diferença de você usar uma roupazinha decente, um perfumezinho, um relógio, um anel. Mas também existe a outra diferença de você querer se aparecer. Né? Tem gente que, eu estou falando para quem é crente, tá certo, irmão? Tem gente que gosta de aparecer, cheio de pulseira, 4 anel, um em cada dedo, um relógio num braço, uma pulseira no outro, né? Muitas vezes bota uma pinça no nariz, né? Às vezes vai com adereço, sei lá, cordão, se enfeita, irmão. A palavra do Senhor diz bem claro, não, para a gente não se apegar a esse tipo de enfeites, né? Porque, irmão, não é que eu estou querendo dizer o que você deve fazer, não. É o Espírito Santo que vai te libertar, irmão e irmã. É o Espírito Santo de Deus que vai começar a incomodar você. Quando você estiver num lugar que você estiver usando uma veste e o próprio Espírito Santo de Deus ele vai tocar em você e vai fazer você se sentir incômodo. Você vai se olhar e você vai se dizer para si mesmo, não estou me sentindo bem. Né? É desse jeito, irmão. Se você acredita, bem. Se não, né, eu peço a você que você peça a Deus para lhe explicar melhor do que eu, tá certo? Que só Ele pode colocar na sua cabeça o que você não quer deixar entrar pela palavra dele. Né? Então, irmãos,
eu queria encerrar por aqui. Eu vou parar aqui na 21ª, são 50, né? Ou seja, ainda falta 29. As que tem para frente, irmãos, as características de fariseu que tem para frente são importantes. Quando eu começar a ler as demais características de um fariseu, eu creio assim, irmão, que você não vai nem acreditar. Porque a mentira, irmão, ela se alastra. A mentira, ela é igual uma bactéria. A mentira, o engano, o farisanismo, a ganância, a falsidade, irmão. A falsidade, ela é igual uma bactéria. Ela se aloja, se alastra no ambiente de uma forma que você não vê. Com seus olhos carnais você não vê. Agora, se você tiver a revelação do Espírito Santo, aí você vai ver o que é de Deus e o que não é, né? Então, irmãos, eu agradeço a atenção de todos. Todos tenham uma boa noite. Desejo tremendamente que o Senhor venha dar um bom fim de semana para todos. Que o Senhor ele venha livrar os meus amados irmãos dessa epidemia, certo? Que Deus ele venha pôr sobre vocês o selo, pôr sobre vocês um sangue do Cordeiro, para que nenhum mal venha chegar sobre vocês. Quando esse vírus ou qualquer outra enfermidade chegar a olhar para você, o Senhor ele vem repreender em nome de Jesus, certo? Toda enfermidade, irmão, toda dor, todo incômodo, que o Senhor ele vem repreender da sua vida, da sua família, tá certo? E é o que eu tenho para falar com meus amados irmãos. Tenham uma boa noite, um bom fim de semana. A paz do Senhor Jesus para todos, irmão.